Era uma noite fria de outubro de 2002. O ar estava gelado e a névoa pairava sobre as árvores, criando uma atmosfera misteriosa e um tanto assustadora. Meus amigos e eu estávamos acampando. Éramos um grupo de 6, todos ansiosos por uma última aventura antes do início das aulas. Queríamos nos divertir um pouco antes das aulas recomeçarem. Ríamos e brincávamos, aproveitando cada momento juntos. Encontramos um lugar ótimo no meio da mata. Era um local isolado, cercado por árvores altas e densas. Era longe de qualquer estrada ou casa. A sensação de estar tão distante da civilização era ao mesmo tempo emocionante e um pouco assustadora. Achamos que seria o lugar perfeito para contar histórias de terror. Descarregamos o carro, montamos nossas barracas. A escuridão ao nosso redor parecia engolir tudo, exceto a pequena área iluminada por nossas lanternas. Depois, fizemos uma grande fogueira. A luz do fogo dançava, lançando sombras que se moviam de maneira hipnotizante. As chamas eram quentes e convidativas. Elas estalavam enquanto queimavam, criando um som reconfortante que contrastava com o silêncio da floresta. O fogo fazia as árvores ao redor parecerem sombras assustadoras. As formas das árvores se distorciam, criando figuras que pareciam ganhar vida própria. Assamos marshmallows e contamos piadas. As risadas ecoavam pela floresta, misturando-se com o crepitar do fogo. Era uma noite que prometia ser inesquecível. Começamos a contar histórias de terror. A noite estava fria e o vento soprava suavemente, fazendo as chamas dançarem. Cada história era mais assustadora que a anterior. As expressões de medo nos rostos dos meus amigos eram inconfundíveis. Nós ríamos nervosamente entre uma história e outra, tentando aliviar a tensão crescente. O som do riso ecoava na escuridão, mas no fundo, estávamos ficando com medo. A mata estava escura e parecia esconder segredos antigos. O silêncio era quase palpável. As sombras pareciam estar se aproximando, movendo-se de maneira quase imperceptível. Cada estalo de galho nos fazia pular. Um dos meus amigos, o Marcos, começou a contar uma lenda local. Ele falava com tanta convicção que era impossível não acreditar. Era sobre um lobisomem aterrorizante. A história dizia que ele aparecia nas noites de lua cheia. Ele disse que a criatura vivia nesta mesma mata, espreitando suas vítimas entre as árvores. Ele descreveu suas garras afiadas e olhos vermelhos brilhantes, que podiam ser vistos à distância. Ele disse que a criatura estava faminta por carne humana. A cada palavra, o medo se intensificava e o silêncio da noite parecia mais ameaçador. A história do Marcos me deu arrepios. Ele começou a contar com uma voz baixa e trêmula, e todos nós nos aproximamos, fascinados e aterrorizados ao mesmo tempo. Ele descreveu como o lobisomem uivava para a lua, um som que ecoava pela floresta e fazia os pelos da nuca se arrepiarem. Parecia com o grito de uma pessoa, um grito de desespero e dor que ninguém poderia ignorar. Ele disse que a criatura podia sentir o cheiro do medo, como um predador que fareja sua presa. Ela caçaria qualquer um que fosse tolo o suficiente para estar na mata à noite, movendo-se silenciosamente entre as árvores, quase invisível. Todos nós sabíamos que era apenas uma história, mas a maneira como ele contava, com detalhes tão vívidos, nos fazia duvidar. Mas algo na maneira como o Marcos contou fez parecer real. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que nos fez acreditar, mesmo que por um momento. A floresta parecia diferente agora, como se estivesse viva, observando-nos. Estava mais escura, mais fria, e cada som parecia amplificado, cada sombra mais ameaçadora. As sombras pareciam mais profundas, mais ameaçadoras, como se algo estivesse se escondendo nelas, esperando. A história de Marcos não era apenas uma lenda. Naquela noite, tornou-se nossa realidade. Tentamos dar risada, contamos algumas piadas, mas o clima tinha mudado.
Não conseguíamos nos livrar da sensação de que alguém, ou algo, estava nos observando. O vento uivava entre as árvores. Parecia um choro triste. Um galho se quebrou na escuridão. Todos nós pulamos. Então, nós ouvimos um grunhido baixo vindo da escuridão além da luz da fogueira. Todos nós congelamos. Nosso sangue gelou. Nos entreolhamos. O medo estava em nossos olhos. Era o grunhido de um predador, faminto e próximo. Se chegou até aqui e está gostando, por favor, deixe o like e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito. Seguremos nossas lanternas. Nós as apontamos para a escuridão. Os feixes de luz dançavam entre as árvores, mas não conseguiam penetrar nas sombras espessas. O grunhido ficou mais alto. Estava mais perto agora. Então, nós vimos. 2 olhos vermelhos brilhantes nos encaravam da escuridão. Uma forma monstruosa começou a emergir das sombras. Era enorme, coberta de pelos emaranhados. Seus dentes estavam à mostra em um rosnado. O luar brilhava em suas garras afiadas. Era o lobisomem da história do Marcos. Estávamos paralisados de medo. Por um momento, ninguém se moveu. Nós apenas olhamos horrorizados para a criatura à nossa frente. Então alguém gritou: "Pode ter sido eu." Isso quebrou o feitiço. Nós nos levantamos de um salto e corremos. Não sabíamos para onde estávamos indo. Só tínhamos que fugir daquela coisa. A criatura rugiu. Ela se lançou pela vegetação rasteira em nosso encalço. Podíamos ouvir sua respiração pesada atrás de nós. Estava se aproximando. Tínhamos que encontrar abrigo. Tínhamos que escapar. Vimos o carro à distância. Nossa única esperança. Corremos em direção a ele. Nossos pulmões queimavam. Nossas pernas imploravam por descanso. Mas não podíamos parar. Não com aquela coisa em nosso encalço. Entramos no carro. Batemos as portas quando a criatura nos alcançou. Ela se chocou contra as janelas do carro. Suas garras arranharam o metal. Estávamos presos. A criatura era implacável. Ela circulava o carro, procurando uma maneira de entrar. Éramos como animais em uma jaula, esperando para ser devorados. Nós nos amontoamos no carro. Estávamos apavorados. Podíamos ouvir a criatura rosnando e arranhando do lado de fora. Ela estava tentando entrar. Sabíamos que não poderíamos ficar ali para sempre. Tínhamos que fazer alguma coisa. Mas o quê? Agarramos qualquer coisa que pudemos encontrar. Lanternas, latas de refrigerante vazias, uma bota de caminhada, qualquer coisa para nos defender. Sabíamos que era inútil, mas tínhamos que tentar. Não nos entregaríamos sem lutar. Esperamos no carro pelo que pareceram horas. A criatura continuou a se enfurecer lá fora. Mas, lentamente, os sons começaram a desaparecer. Os grunhidos se tornaram gemidos. Os arranhões nas janelas cessaram. O silêncio desceu mais uma vez sobre a floresta. Esperamos até o nascer do sol. Estávamos com muito medo de nos mexer. Quando os primeiros raios de sol tocaram o carro, saímos cautelosamente. A criatura havia sumido. Nunca mais a vimos. Nós arrumamos nossas coisas e deixamos a mata. Nunca mais voltamos. Muito obrigado por assistir até aqui. Ajude a fortalecer o canal. Deixe seu like, comente sua opinião. Compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo e, por favor, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo novo. Sua ajuda é essencial e faz toda a diferença.